Fala galera do JV Notícia, antes de começar já mete o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comente aqui embaixo o que você está achando dos vídeos. Bora pro conteúdo que hoje tá sensacional. Na mesma coletiva, o ministro Fernando Haddad também afirmou que o governo vai assinar uma medida provisória para assegurar que as transferências via Pix não podem ser tributadas. As medidas que começaram a valer em 1º de janeiro já haviam provocado queda recorde nas transações via Pix nos primeiros dias deste ano. Segundo dados do Banco Central, a quantidade de operações via Pix entre 4 e 10 de janeiro registrou queda de quase 11% em comparação ao mesmo período em dezembro de 2024. Desde que o Pix foi lançado em 2020, o maior recuo no número de transações nesse intervalo entre o mês de dezembro e de janeiro havia ocorrido em janeiro de 2022. Na ocasião, houve queda de 7,5% no volume das transações. Bom, Cauti, começamos essa rodada com você. A gente acompanhou esse anúncio aí do recuo do governo que assumiu a derrota, foi um pouquinho antes aí do início do programa, revogou a normativa que iria prejudicar principalmente o mais pobre trabalhador informal. E a gente tem que aqui dar um salve para as redes sociais, porque se fosse alguns anos atrás, muito provavelmente os brasileiros teriam de engolir essa medida e não poderiam fazer nada. A gente vai comentar mais sobre isso, vamos falar bastante aí sobre o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, mas quero te ouvir aí sobre essa derrota do governo. Foi rápido, Cauti, apesar de que essa normativa começou a viger no dia 1º de janeiro, hoje dia 15, mas o estrago foi feito. Pois é, Paula, se fosse 5, 6, 10 anos atrás, os brasileiros sequer estariam sabendo que o governo iria monitorar as suas contas e, naturalmente, no futuro iria tungar 1/5 no mínimo do seu salário. Mas eu estava pensando, enquanto o secretário Barreirinhas falava, fora que quando você vê algum político com um terno preto, uma camisa azul escuro, uma gravata vermelha, desconfie, porque já as cores falam por si só. Mas, brincadeiras à parte, quando eu estava ouvindo o secretário falar isso, eu me imaginei, eu estava refletindo sobre as revoltas que tivemos no Brasil. Tivemos no Brasil a revolta da vacina, em 1904, a revolta da chibata, em 1910, e em 2025 tivemos a revolta do Pix. Porque os brasileiros se revoltaram contra esta medida de polícia tributária, da criação de uma Stasi da Receita Federal que iria verificar as movimentações das contas dos mais humildes, dos mais pobres. Como já falamos aqui no Sem Filtro várias vezes, quem iriam sofrer seriam os ambulantes, os trabalhadores informais, as faxineiras, as manicures, as cabeleireiras, os mecânicos, etc. Então, assim, é a revolta do povo contra o governo e o povo ganhou. O governo teve que recuar. Desde que esse assunto veio à tona, mais ou menos 4 ou 5 dias atrás, o governo não conseguiu mais parar a onda de críticas que arrebentou as redes sociais. E não foram fake news, foram críticas. Esse é o problema. Eles não conseguem distinguir entre uma crítica e uma fake news. Imagina que fazer uma portaria que não consegue distinguir uma crítica de uma fake news, que é regulamentar as redes sociais e que é regulamentar o jeito que os brasileiros gastam o seu próprio dinheiro. Mas temos agora outro problema, porque o governo recuou desta medida liberticida, e por outro lado, economicamente liberticida, e por outro lado, temos um problema agora de igualdade, de isonomia em relação aos brasileiros que são CLT, os brasileiros que têm a sua MEI, aos brasileiros que têm a sua empresa, que paga os seus impostos a partir de R$ 2.800. Porque o governo Lula prometeu isenção tributária para quem ganha até R$ 5.000 na campanha eleitoral e, em novembro do ano passado, o ministro Fernando Haddad fez um pronunciamento na televisão garantindo que quem ganha até R$ 5.000 não pagaria imposto de renda. Sequer enviou esse documento, essa proposta, esse projeto de lei para o Congresso e agora, ontem, o ministro Fernando Haddad recuou e disse que não, só vai isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Então, vem cá, quem é informal e não tem uma empresa própria, quem faz bico, quem faz faxina e ganha até R$ 5.000
né, não vai pagar nada, e quem ganha R$ 5.000 com carteira assinada, com CLT ou com PJ, etc., vai ter que pagar imposto de renda. Então agora temos um problema de isonomia. Ou eles, de fato, aplicam aquilo que prometeram, ou vai ter uma outra revolta das pessoas que vão ter que continuar pagando imposto enquanto essa norma da Receita foi retirada. Então, o governo se enfiou com essa história numa rua sem saída, numa sinuca de bico, que vai ter problemas gravíssimos de popularidade. E o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que foi visto por um número de pessoas, ou pelo menos um número de vezes, superior ao número de habitantes do Brasil, demonstra que esse assunto chegou até na esquina da última rua, do último recanto do Brasil, do interiorzão do Brasil, porque afetava todo mundo. Lembrando que no Brasil temos 103 milhões de pessoas na força de trabalho e apenas 42 milhões de pessoas que fizeram declaração de imposto de renda. Ou seja, mais 60 milhões de brasileiros teriam parte dos seus ganhos afetados por essa medida. E essas pessoas não gostaram nada dessa decisão do governo. Agora, quem não vai gostar serão os 42 que estão pagando os impostos. Ou seja, para o governo, os problemas só começaram. Pois é, Ana, o assunto tomou o Brasil nos últimos dias, depois dessa normativa. A gente acompanhou, então, esse recuo do governo, pelo menos por enquanto. Não há taxação de PIX, não há novo tributo. A gente não sabe até quando, porque as coisas podem mudar, mas pelo menos escapamos dessa também graças às redes sociais. Então, Paulo, é engraçado, né, esse recuo do governo, porque falaram tanto que o vídeo do Nicolas era fake news, né, que o que ele estava dizendo ali era fake news, porque o que o Nicolas traz naquele vídeo é exatamente o que vocês estavam conversando. O governo promete algumas coisas e acaba não cumprindo. Isso desde a campanha, depois em 2023, não, isso aqui não vai acontecer, acontece, não vamos taxar as empresas, aconteceu. Né? Lembram da Janja? Não, o aumento de impostos é apenas para as empresas. Lembram daquele tweet? E acontece que, como o Silvio e eu sempre gostamos de trazer a frase do segundo presidente americano, John Adams, fatos são coisas teimosíssimas. Eu não vou nem falar teimosas, mas são teimosíssimas no caso para este atual desgoverno no Brasil. Porque se tudo era fake news, por que agora a Receita recua da fiscalização do PIX? A história tomou uma proporção tão grande. O Nicolas conseguiu, com o vídeo dele, furar, né, a bolha que milhões e milhões... A última vez que eu fiz um post no Instagram, que foi hoje de manhã, já havia mais de 190 milhões de visualizações em um post, mais 70 milhões de visualizações no outro post dele, e muita gente ali nos comentários muita gente que não votou no Nicolas, que não votou no presidente Bolsonaro, e ali reclamando, falando realmente esse vídeo está correto, ou seja, a verdade incomoda essa gente. É a verdade que incomoda o Messias, a AGU, o Ministério da Justiça, o Alexandre de Moraes, o TSE. É fato. Vou finalizar esse meu primeiro comentário sobre isso. Acredito que nós vamos falar mais sobre isso, Paula. Mas lembrando um tweet do Elon Musk no dia da vitória acachapante, avassaladora do Donald Trump. Tá ali, 6 de novembro. You are the media now. Vocês são a imprensa agora. E é exatamente isso que incomoda esse atual regime totalitário do Brasil. Por que eles estão atrás da meta agora para não colocar notas da comunidade? Porque as notas da comunidade, elas trazem a verdade. O próprio Globo hoje tomou uma nota da comunidade. Tentaram emplacar ali como o vídeo do Nicolas sendo fora de contexto. E o que aconteceu lá na Rede X? Eu acho que a nossa produção tem até o print. O Globo tomou uma nota da comunidade dizendo, não, isso aqui está completamente fora de contexto. Então, tá aí. Tomaram, né? O Globo Política tomou uma nota da comunidade e eles apagaram esse post que recebeu a nota da comunidade
e publicaram a mesma história. Eu não vi, mas provavelmente vão tomar outra nota da comunidade. E é isso que eles detestam: o povo vigiando, o povo com o poder de vigiar. É isso que eles detestam, a independência intelectual de uma nação toda. Daqui a pouco a gente já vai exibir um trecho aí desse vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que viralizou. A gente vai fazer mais rodadas a respeito. Agora, só para não perder o gancho aqui, deixa eu voltar aqui com você, Cauti. A gente exibiu um trecho ali da fala do Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal, que disse, né, que trouxe a informação da revogação desse ato. E ele fala que essa medida não prejudica o ato que vai ser anunciado pelos ministros. Eu queria só tirar essa dúvida com você também, para quem nos acompanha, que é o quê? Essa medida provisória que vai ser emitida para assegurar que as transferências via Pix não serão tributadas. É isso? É uma medida provisória que afirma o óbvio. Já sabemos, uma MP tautológica, assim, é pleonástica, é inútil, né? Mas, assim, de novo, se não fosse ridículo, seria trágico que o governo federal perde tempo para fazer uma MP que fala que o céu é azul, que o CPF tem 11 números, que o Pix é de graça. Já é gratuito. E fora que não seria uma MP que colocaria imposto novo, porque tem que passar pelo Congresso. Então, assim, é delírio. Eles perderam completamente a noção. O outro lá que fala de crime contra o AGU, de crime contra a economia popular, o mesmo AGU que era o garoto de recados da Dilma e do Lula, que fala de crimes contra a economia popular, não sabe nem que lei está falando. Não existe isso, uma lei de 51, do Getúlio Vargas, que não leu a lei. O cara que cobra mais para o Pix, ele pode dizer, não, eu vou dar um desconto se pagar em dinheiro. Está valendo. Isso já foi sacramentado várias vezes. Então, é delirante aquilo que... Fora que, assim, vem a turma do PT que fala de crimes contra a economia popular, depois que arrebentaram as contas das estatais, até o funcionário dos Correios, que está tendo um desconto na sua folha de pagamento, porque eles roubaram até o talo no fundo de pensão, e eles vêm falar de crime contra a economia popular. Se fosse um país normal, estava todo mundo preso, ainda na cadeia. Essa turma como o ex-ministro Paulo Pimenta, que tem nome na lista do Odebrecht e estava ainda governando, ele fala de crime contra a economia popular, mas do que estamos falando? E só para terminar, Paula, 2 pontos. A declaração do secretário Barreirinhas também demonstra que ele está pouco lúcido, evidentemente. Porque se era um problema de fake news, por que retirar? Você luta contra as fake news. Então o problema não era a fake news, o problema é que a medida era muito ruim. Então você está retirando, como dizia o poeta, se é para retirar, por que fazer? Né? Então não era o problema da notícia falsa, senão você contrabate a notícia falsa. O problema é que a medida era péssima. E o ponto número 2, o governo demonstrou que não tem a mínima firmeza sobre questões que considerou como de primária importância. Vamos resolver a questão da sonegação. Se é tão importante, por que recuar? Então não era tão importante. Em um país normal, o secretário Barreirinhas teria aproveitado essa declaração à imprensa para pedir demissão, para pedir a exoneração do cargo, porque ele com certeza está desmoralizado frente ao Brasil todo após ter assinado uma medida absurda e ter, poucos dias depois, recuado dessa forma francamente vexaminosa. E hoje, Nicolas Ferreira voltou às redes sociais para convocar os brasileiros às ruas contra o atual governo. O deputado compartilhou o vídeo de um apoiador que, com humor, aguarda a convocação de Nicolas para o ato. Na legenda, o parlamentar perguntou, abre aspas, e aí, bora? Fecha aspas. Bom, Silvio, começamos essa rodada aí com você, 220 milhões de visualizações até o momento, um vídeo que foi publicado ontem, um fenômeno que viralizou, demonstrando a importância, a relevância desse tema para todos os brasileiros. Lembrando que nós somos 212 milhões de habitantes, segundo o IBGE, e o vídeo do deputado ultrapassou aí 220 milhões de visualizações até o momento. A gente vai daqui a pouco mostrar, tem um vídeo do Lula 5 dias atrás, tentando explicar essa medida que não alcançou nem 15 milhões de visualizações na rede oficial do presidente. É o maior sucesso de comunicação nas redes sociais, mas o maior fenômeno que eu vi aí em décadas acompanhando a política brasileira. Eu nunca vi nada parecido como esse vídeo com linguagem simples, né? É de uma simplicidade, é objetivo e é permeado por verdades. Ele é verdadeiro do começo ao fim e cuidadoso.
não é taxação do Pix, mas vamos lá. Ele deixa muito claro, afastando qualquer possibilidade dessa patrulha da AGU, a Polícia Federal, né, que acaba sendo provocada pelo Supremo Tribunal Federal, o PT, o PSOL, que provavelmente bate a porta do Supremo toda hora. Eu acho que o pessoal já deve ter batido a porta do STF pedindo algum tipo de punição para o Nicolas. É só o que eles sabem fazer, apertar a campainha do Alexandre de Moraes, pedir socorro. É disso que a esquerda vive. Então, pode ter 4, 5 ministros da propaganda, né? Regimes totalitários têm ministros da propaganda. Aliás, temos agora o Sidônio Palmeira. Goebbels deve estar muito orgulhoso da fala do Sidônio Palmeira ontem. Pode entregar 300 milhões, 1 bilhão de reais em propaganda da Secom para a Globo News. Não vai conseguir. Podem comprar todos os portais de internet, consciências nas redações da mídia tradicional, podem colocar a sua militância que cabe dentro de uma perua Kombi na rua. Não vão conseguir. Porque o Nicolas simplesmente conseguiu falar verdades, repito, de uma forma muito simples, e ele conseguiu refletir aquilo que é o sentimento da população. Não há nada pior para um político ou para um governo do que a perda de credibilidade. E isso já é algo latente no governo Lula. É um governo que não tem povo. É um governo... Faltou braço naquele abraço da democracia no dia 8 de janeiro. É um governo que não consegue colocar gente na rua para defender nenhuma pauta. É uma esquerda que apoia o Lula que não consegue sequer lotar o vão do MASP. Então, é disso que se trata. E não fossem as redes sociais que eles querem proibir, que eles querem censurar e amordaçar, o brasileiro talvez não teria a informação de forma tão rápida. Ela não chegaria tão lá na ponta. E o recado que fica, e finalizo, é que o brasileiro, eu vou repetir uma frase que eu disse ontem, o brasileiro não é burro. Eles precisam parar de tratar o povo, o pagador de impostos, como ignorantes, como massa de manobra, porque o brasileiro não é mais massa de manobra. O brasileiro hoje é politizado, ele sabe o que está acontecendo. É preciso parar de mentir para as pessoas, eles viraram reféns da própria mentira. É preciso parar de utilizar a Advocacia Geral da União, amparada no artigo 131 da Constituição, como agente acusatório. Ela não tem poder acusatório. Ela não deve acionar a Polícia Federal. Ela não deve acusar ninguém diante do Supremo Tribunal Federal. Ela é um órgão consultivo de assessoramento do presidente da República para assuntos da União. Jorge Messias não é advogado do PT nem do Lula, e muito menos do Fernando Haddad. O que dirá desse senhor mentiroso da Receita Federal, que aparece dizendo que tudo isso é desinformação? Qual foi a desinformação? Não houve nenhum tipo de desordem informacional ou qualquer outro pleonasmo ou sinônimo parecido. Não houve. A população sabe que a população cansou de ouvir que o carrinho do supermercado é antidemocrático, que na fila da padaria e da feira só tem fascistas, que a prateleira da drogaria, da farmácia é de extrema direita. A população cansou desse tipo de coisa. A população sabe o que a inflação está fazendo, sabe que tem um governo capenga, sabe que tem um governo que não cuida da saúde pública e que queria monitorar o PIX, sim, das pessoas mais pobres, porque a faixa de movimentação é de 5 mil reais. O motorista de aplicativo precisa, muitas vezes, movimentar 5 mil reais quando ele consegue. Porque ele tem que abastecer o carro, ele tem que trocar o óleo, ele tem que manter o carro limpo, porque carrega passageiros. Quem tem salão de beleza, eu tenho certeza que tem muita gente que está do outro lado da tela, que trabalha como manicure, como cabeleireira, que tem salão de beleza, que tem o seu armazém, que tem o seu negócio, sabe o que é movimentar 5 mil reais. Não é ter 5 mil reais disponível na conta para usar, não. É movimentar ao longo de um mês suando para pagar a conta de luz, para pagar água e para pôr comida na mesa que está cara. Então, quem mente é este governo, que virou refém da mentira. A mentira hoje é ferramenta de sobrevivência de um governo que escutou pela primeira vez, de forma uníssona na sociedade, a palavra impeachment e tremeu.
Ô, Ana, quero te ouvir, mas deixa eu exibir na tela, porque esse vídeo do deputado fez com que Nicolas Ferreira subisse o número de seguidores, ultrapassasse o número de seguidores do presidente Lula. A gente está acompanhando aí na tela, até para a gente comparar o número de seguidores. Lula com 13 milhões e 300 mil e Nicolas Ferreira com 13 milhões e 400 mil seguidores na rede social Instagram. E eu pesquei aqui um comentário no chat. Nicolas conseguiu furar a bolha, porque realmente esse é um assunto de interesse nacional que independe de direita, esquerda, centro, né, Ana? Os brasileiros estão interessados nesse assunto, tanto é que o vídeo já tem mais de 220 milhões de visualizações e o Sem Filtro aqui, ó, com mais de 100 mil telas também nesse momento. A gente sabe que telas, é muita gente atrás dessas telas aí acompanhando a gente ao vivo nessa quarta-feira para discutir esse assunto. Então, Paula, foi o que eu disse no meu primeiro comentário. Furou a bolha, o Nicolas furou a bolha. Isso ficou óbvio. Ontem, quando eu olhei o vídeo do Nicolas, porque eu queria assistir o vídeo todo, então eu fui exatamente na página do Nicolas diretamente, o Nicolas tinha mais ou menos 4,4 milhões de seguidores. Ou seja, em menos de 24 horas ele já foi para mais de 13 milhões. Com certeza ele não furou, não digo nem que ele furou a bolha, ele explodiu a bolha, porque um vídeo desse que mostra a mais absoluta verdade e foi editado de uma maneira onde a verdade permaneceu intacta, as perguntas pertinentes foram feitas para a população, perguntas de um representante que foi eleito com um número recorde para a Câmara dos Deputados, e perguntas que todos nós fazemos, direita, esquerda, centro, são pessoas que pagam as contas, que precisam sentar ali no final do mês, no começo do mês, com a caneta na mão, a calculadora, fazer a conta do que pode, do que não pode. Ou seja, as pessoas fazem suas contas familiares e chegam à conclusão: não podemos gastar mais do que a gente recebe. Mas o governo não faz isso, né? Isso acaba levando uma reflexão, um vídeo como esse do Nicolas, acaba levando a reflexões importantes que são óbvias, são simples, mas que são empurradas para debaixo do tapete por causa desse monte de bobagem que esse governo fala. Agora, olha, de manhã, antes do governo voltar atrás, né? Que curioso, um governo voltando atrás diante de fake news. Mas hoje de manhã, antes do governo tomar essa ação, o consórcio estava em polvorosa nas redes sociais apontando o dedo, né? Não, é mentira, não é mentira, é mentira, mas agora o governo voltou atrás. E tem um print que eu mandei agora para a nossa produção, porque se a pessoa para, até aquela pessoa que ouviu, peraí, o Nicolas está falando mentira? Deixa eu entrar aqui no vídeo do Nicolas para ouvir o que ele disse, para criticá-lo. Aí a pessoa vai e dá de cara exatamente com isso. O que ele disse. E não, o Pix não será taxado. Aí vai a imprensa, o Globo Política, que tomou uma belíssima nota de comunidade, dizendo que o vídeo em que Nicolas Ferreira acusa Lula de querer taxar Pix ultrapassa 100 milhões de visualizações. Já está para mais de 200 milhões, viu, Globo? Precisa atualizar essa notícia aí. Então, Paula, é exatamente isso. O Nicolas, ele explodiu a bolha porque eu tenho certeza que muita gente que não gosta do Nicolas foi até o vídeo do Nicolas para ouvir, para criticar o Nicolas, para colocar o dedo ali, né, na cara do Nicolas e falar, está errado, e chega ali e fala, e não é que é isso mesmo? Então, Paula, de novo, os fatos continuam sendo coisas teimosas e o que essa gente tem é ódio à verdade. As redes sociais chegaram para ficar, com a AGU, o Messias dando 72 horas para a Meta se explicar ou não. As redes sociais e a força das redes sociais não vão a lugar algum. Sinto muito, Messias. É isso, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e me conta aqui nos comentários o que você achou. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.